Sobre a reforma da Previdência Estadual. Reforma da Previdência Estadual. Desde o início da discussão que a TV Atalaia tem mostrado para você, ontem o governo estadual enviou para a Assembleia Legislativa, hoje os deputados já começaram a analisar, a discutir os pontos dessa reforma. Sara Medeiros está acompanhando tudo, inclusive, além dos deputados, com os sindicatos, com os servidores que estão na bronca. Sara Medeiros, com você. Pois é, Ricardo, e a situação é essa, eles estão vindo acompanhar as sessões, trazem os cartazes, olha só, e vermelho para chamar muita atenção mesmo, em que eles dizem não à reforma da Previdência, nenhum direito a menos, porque o que eles temem, Ricardo, é justamente que direitos historicamente garantidos sejam derrubados a partir dessas mudanças, dessas regras, né, que chegaram aqui com a lei complementar. A gente vai conversar aqui com o presidente da CUT, o Roberto Silva. Roberto, vocês estão mobilizados, tentando sensibilizar os parlamentares para que adie essa votação para 2020, já que é um assunto muito complexo que mexe com a vida de tantas pessoas. Essa é a nossa maior reivindicação, porque o projeto de reforma da Previdência chegou a semana passada. O projeto de lei complementar chegou ontem, ou seja, muito curto tempo para os sindicatos poderem analisar e verificar os impactos que isso vai gerar na vida dos servidores. A análise que a assessoria jurídica está fazendo de imediato, a gente já pode afirmar que esses projetos reduzem o salário dos aposentados em 14% já a partir do mês de janeiro, se for aprovado, o que para nós é extremamente grave, porque os servidores já amargam 7 anos sem reajuste salarial, os servidores que estão na ativa também têm redução de salário e aumenta a idade para a aposentadoria, né? As mulheres mais 7 anos e os homens mais 5 anos. Sendo os professores que estão em direção de escola, coordenação pedagógica e readaptada de função, aumenta a idade para se aposentar mais 12 anos se for mulheres, mais 10 anos se for homem. Ou seja, é um processo de uma reforma que o governo quer impor aos servidores sem nenhum tipo de diálogo. O que a gente está solicitando aos deputados que retire de pauta essa tramitação, abra um diálogo e deixe essa votação para o retorno dos trabalhos parlamentares no mês de fevereiro ou março, para que de fato as entidades sindicais tenham tempo de dialogar com suas bases e tenham tempo de propor emendas alternativas ao que está apresentado pelo governo. Da forma como está, é muito ruim para os servidores. Para que quem está em casa possa entender, existem 2 momentos para que, de fato, essa reforma ela seja colocada em prática. Primeiro, tem que haver uma alteração na Constituição do Estado, que é uma PEC que está prevista para ser votada amanhã em primeiro turno, que já traz, né, pelo que vocês já conhecem do teor, prejuízos. Já começa na PEC. Isso, a PEC que será votada amanhã, aproveito para convocar os servidores para amanhã estar aqui conosco. Ela já aumenta a idade de trabalho para se aposentar, ela acaba com a paridade entre ativos e aposentados, ela não estabelece as regras de transição, que essas regras estão no PLC, que na nossa avaliação deveria estar na PEC, mas assim, a gravidade da reforma, ela está no projeto de lei complementar, que aí é que ela estabelece esse processo de redução salarial dos servidores, que para nós é o mais grave dessa reforma, porque na medida que o servidor que está na ativa e aposentado terá seu salário reduzido já a partir do mês de janeiro, isso significa que nós vamos receber menos. No estado que não paga reajuste salarial há 7 anos, é uma punição dupla. E vocês pretendem continuar aqui em vigília? Nós pretendemos continuar para dialogar com os deputados. Na nossa avaliação, os deputados têm um papel fundamental de votar contra. Se o governo manter a posição de botar para votar amanhã, a gente conclama aos deputados que votem contra para que a PEC não seja aprovada. Se não tiver PEC, não tem reforma da Previdência. E os deputados têm essa responsabilidade. Roberto, muito obrigada pela entrevista. Pois é, como ele disse, porque é necessário primeiro essa alteração na Constituição do Estado, que é essa PEC, que tem que ser votada em 2 turnos, amanhã será o primeiro turno, para daí eles começarem a analisar e votar a lei complementar que altera as regras. Mas o que os deputados aqui da base governista pretendem, Ricardo, é na próxima quinta-feira, no dia 26, fazer essa votação toda
no último dia, que é o último dia do ano de trabalho aqui dos deputados. Então, eles devem aprovar em segunda discussão essa reforma aí na PEC, para daí dar início às votações e às discussões da lei complementar, quando serão também apresentadas essas emendas. Mas o que todos querem, muitos parlamentares também aqui que a gente conversou, é um tempo maior para estudar essa matéria, porque é um tempo muito curto para que se faça uma mudança tão grande. Eles até fazem uma relação com o que foi feito no governo federal, que foi um processo de cerca de 8 meses até que de fato fosse aprovado, e aqui em Sergipe isso vai acontecer em um prazo de 8, 10 dias. A gente continua acompanhando todos os detalhes e trazendo mais informações logo mais à noite no Jornal do Estado. Ricardo. Ok, Sara Medeiros, que trouxe essa informação, e ela fez esse questionamento muito importante. Para o governo federal, para a reforma da Previdência do governo federal, realmente houve muita discussão. E discussão é importante, até para tirar todas as dúvidas, às vezes até para aceitar alguns pontos que a gente não quer aceitar e colocar outros necessários. E aí a gente ontem até questionou essa urgência desse fim de ano de ser incluída a reforma da Previdência Estadual assim, já no finalzinho do ano. Tivemos tempo suficiente. Até procurar saber do governo estadual o porquê. A gente sabe da necessidade da reforma da Previdência Estadual, mas é importante discussões, debates, para que todos os lados saiam ganhando, inclusive o lado do governo estadual, das finanças do governo estadual, mas não haja um prejuízo completo para os servidores. Por isso que é importante a discussão.